Irmãos, nós estivemos orando do dia 2 de setembro até o dia 2 de outubro, em prol, fazendo um clamor em prol da nossa nação, em prol desse pleito, em prol dessa eleição, agora que ocorreu no dia 2. Considerando que se estendeu e teremos o segundo turno, daremos continuidade na oração, tá? Nesse momento de clamor. E foi estabelecido pelo nosso irmão, que é ministro de adoração, que estivéssemos orando, tivéssemos 2 horários para orarmos. É lógico que os irmãos têm a liberdade para orarem no momento que quiserem, mas foi estabelecido que nós estivéssemos orando 8 horas da manhã e às 10 da noite. Quem pode às 8, estará orando às 8 horas da manhã, e quem puder às 10 horas da noite, estará orando às 10 horas da noite, ok? Mas você é livre para orar no momento que você bem entender, pelo teu país, pelo nosso país, tá bom? Essa folha que a irmã, que a diaconisa e o diácono estão distribuindo, serão para o segundo momento. Não se preocupem agora com esta folha, é para um segundo momento. Por quê? Porque quando eu estava fazendo um estudo, preparando um estudo, eu me deparei com algo assim que me chamou bastante atenção. E eu creio que os irmãos também estarão interessados em tomar conhecimento. Porque quando eu li, falo assim, peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Então, a folha que está com vocês, guardem, fala igual a professora fala, vira, né? Não desvira por enquanto. Fala igual a professora, vira a folha, né? Para não ficar lendo, porque senão vai ficar lendo aí e não vai prestar atenção nesse momento inicial, ok? Então, nesse primeiro momento, nós estaremos lendo Evangelho de Lucas 1, versículo 5 e versículo 6. Esse primeiro momento. Depois nós teremos o segundo momento, ok? Após os slides ali, amém, 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 amém. Após esse primeiro momento, nós entraremos na folha. Após esse primeiro momento, nós entraremos na folha. No versículo de número 5, nos diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por mais este dia. Te agradecemos quando teus servos saírem para trabalhar, ó Senhor Deus. Guardaste os teus servos na ida, lá naquele setor de trabalho, no retorno também. As tuas servas nos afazeres domésticos também, Senhor Deus. Guardaste e livraste as tuas servas. Também, ó Senhor, aquelas que tiveram que sair para realizar, para fazer algo, ó Senhor Deus, na rua. Nós teremos te agradecer pelo cuidado e pelo amparo também que deste a cada uma delas, ó Senhor. E agora aqui estamos, ó Senhor Deus, mais uma vez na tua casa. Nos ajude, ó Senhor Deus, a entendermos mais da tua palavra. Nos ensine, ó Senhor. Queremos crescer na tua palavra. E use o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Na semana passada eu estive fazendo uma comparação entre o balconista de uma farmácia e o farmacêutico. Lembram disso? Estive fazendo uma comparação entre o balconista de uma farmácia e o farmacêutico. Só repetindo, para aqueles que não estiveram aqui na semana anterior. O balconista de uma farmácia, você entrega prescrição médica a ele, e ele sabe qual a medicação e vai lá na estante e pega aquela medicação e te entrega. Grande parte deles sabem para que ou em que situação pode ser utilizado aquele remédio. Ele sabe e pode te falar, não, isso aqui é um antitérmico,
esse remédio aqui serve para um mal-estar. Ele sabe para que serve o remédio. O balconista da farmácia. Porém, por lei, é obrigatório que eles tenham uma farmacêutica. E a farmacêutica ela é formada em farmacologia, então ela sabe toda a composição de qualquer medicamento. Pelo menos deveria saber, né? Toda a composição de qualquer remédio, porque ela estudou para aquilo, estudou para isso. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos, que nós não sejamos apenas aquele balconista da farmácia, que pega a Bíblia, lê a Bíblia, decoramos um versículo, sabemos como aplicar na nossa vida, mas não sabemos com a profundidade aquilo que o Senhor Deus tem através da sua palavra para cada um de nós. Então a intenção é que sejamos esse farmacêutico, sejamos esses farmacêuticos, pessoas que têm profundidade, pessoas que conhecem por demais a palavra. Não vivamos apenas, não vou dizer superficialidade, mas que não apenas decore um versículo bíblico e venha para o púlpito e pregue, mas pregue, ou então vai fazer uma evangelização, evangelizar alguém, mas uma evangelização assim muito superficial. Você pode até fazer uma evangelização superficial, porque você está evangelizando. Mas eu gostaria que os irmãos a cada dia aprofundassem mais na palavra. E o próprio Senhor Jesus, certa feita, nos fala sobre a casa edificada na areia e a casa edificada sobre a rocha. Também eu quero trazer para o campo do conhecimento bíblico. Às vezes existem cristãos que estão fundamentados na areia. Tem pouco conhecimento. E tendo pouco conhecimento se deixa abalar por qualquer coisa. Qualquer coisa que sobrevenha sobre a vida dessas pessoas, elas se abalam. Mas quando essas pessoas têm assim o conhecimento na palavra, na rocha, mesmo construindo na rocha, tem que perfurar a rocha para que aqueles ferros sejam colocados, aqueles ferros sejam colocados ali naquela rocha de tal maneira que possa vir o vento que for e não vai derrubar aquela casa. Não vai derrubar, porque ela está edificada sobre a rocha. Então eu faço esse comparativo, essa comparação também no conhecimento da palavra do Senhor. Que a cada dia tenhamos assim esta gana, esta vontade de aprender, de conhecer mais e mais. Mais e mais. Alguns irmãos estão achando até estranho porque tem assuntos que eu trago dentro do hebraico, do original, para a igreja. E alguns irmãos podem até pensar, poxa, vou ter aula de hebraico agora na igreja. Não, você não vai ter aula de hebraico na igreja. Só mostrar a você dentro da raiz, onde a escritura, né, ela vem, onde foi extraído tudo. Toda a escritura foi colocada dentro, veio do idioma hebraico. Só que no tempo dos gregos, que eles colocaram o grego no Novo Testamento, mas tudo aqui está no original, que é no hebraico. Mas eu não quero trazer para os irmãos assim, vai ter aula de hebraico. Não, a ideia não é essa. Mas já temos um conhecimento maior. Eu sempre falo, se quiser levar a folha para casa, pode levar. Se quiser levar mais de uma, pode levar para casa. Para você poder repassar esse conhecimento para outras pessoas. Muito bem, já lemos os 2 versículos. Nesse primeiro slide, o assunto desta noite vai ser: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Está dentro, tá, da nossa folha, que nós estaremos vendo mais tarde sobre esta situação. Deus não esqueceu de você. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivenciando, saiba que Deus não esqueceu de você. Aliás, não sei se eu conversei com a diaconisa Márcia, mas cheguei a conversar com o pastor Cláudio Augusto sobre fazermos assim uma camiseta, várias camisetas, e com esse título aqui: Deus não esqueceu de você, ou então Deus não se esqueceu de mim. E no dia que eu fosse entregar o sopão, entregar a sopa, desse para as pessoas, moradores de rua, uma comprovação que Deus não se esqueceu deles, Deus não esqueceu deles. Eles são pessoas que Deus se lembra deles. Aí fica até a ideia para depois nós pensarmos a respeito deste assunto e colocarmos em prática. E quando formos sair para a entrega
das refeições na sexta-feira, de repente, não sei se esse ano ainda, no próximo ano, possamos entregar a camiseta para que quem vê aquela pessoa dormindo na rua e vê ele maltrapilho e vê ele com aquela camiseta, mas ali tem uma mensagem: Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Muito bem. Para o próximo slide, ainda, não vamos entrar na folha por enquanto, me chamou bastante a atenção. Se o irmão puder colocar, retornar, me faça a gentileza, lá no versículo de número 5, que está aí na nossa folha, no slide, no versículo de número 5, eu até frisei ali. Existiu no tempo do rei, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Eu fiz questão de colocar ali, dar uma diferenciação ali no Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. O que me chamou a atenção ali quando eu estava estudando? Quando vem ali, da ordem de Abias. E aí? De repente, algum irmão já pesquisou, já sabe do que se trata da ordem de Abias, tá? Mas eu confesso aos irmãos que eu fiquei surpreendido, porque eu nunca parei para observar essa situação aqui, nunca tive a curiosidade para saber da ordem de Abias, ou da classe de Abias, que grupo pertencia a Abias. Eu nunca tive essa curiosidade. Mas quando eu estava preparando o estudo, isso me saltou à mente. Falei assim, não, peraí, eu tenho que pesquisar um pouco mais para saber, porque às vezes nós lemos ali e passamos por cima, atropelamos e vamos em frente. Vamos em frente. Aí, agora sim, pode colocar lá, naquele outro slide que estava, porque Davi, no tempo do rei Davi, ele divide os sacerdotes em 24 turnos. Nos dias do rei Davi, ele divide os sacerdotes e levitas também em 24 turnos. A saber, lá em 1 Crônicas, capítulo, no próximo slide já está no próximo slide, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo de 1 a 20, nós não leremos todos esses versículos, mas eu quero pegar só a parte do versículo 10, que diz: a sétima a Acós, a oitava a Abias. Então, voltando naquela ideia da ordem de Abias, Abias fazia parte dessa oitava ordem. Dentre as 24, Abias fazia parte dessa oitava ordem. Talvez possa ser algo insignificante para alguns, né, ou grande parte dos irmãos, mas é importante você saber. Abias, ordem de Abias, tá? Que ordem é essa? Aí temos lá em 1 Crônicas, capítulo, depois os irmãos leem, caso queiram, capítulo 24, versículo de 1 a 20, e vou encontrar no versículo de número 10, essa eu até cheguei a escrever aqui, parte do versículo de número 10, a sétima, Acós, a oitava, Abias. Então, Abias fazia parte desta oitava ordem. E aí, avançando um pouco mais, só relembrando o que nós falamos, a ordem de Abias, a oitava classe, total de classes, 24 classes essas que Davi dividiu. Dentre os sacerdotes e os levitas, haviam 18 mil pessoas. 18 mil pessoas que poderiam comparecer ali no santuário para queimar o incenso ou oferecer sacrifício. Haviam pessoas naquela época que houve pessoas naquela época que nunca teve condições de entrar no santuário para oferecer sacrifício, para queimar incenso. 18 mil pessoas. Por isso que Davi dividiu em 24 turmas, em 24 classes. E aí nós observamos, avançando aqui nos slides, vamos ver um pouco a respeito de Zacarias, sacerdote. E quando ele entra para queimar o incenso, o anjo Gabriel aparece à direita do altar e anuncia que suas orações suas orações haviam sido ouvidas. É interessante que ele entra no santuário, Zacarias entra no santuário,
da ordem de Abias, coube a ele, naquele dia, entrar no santuário, e o anjo Gabriel aparece à direita do altar e anuncia que suas orações haviam sido ouvidas. Agora, algo interessante também que me chamou bastante atenção, nesse próximo slide, é que Zacarias entrou no templo para exercer sua função sacerdotal. A sua função sacerdotal. Não entrou com a finalidade de orar pela sua situação. Ele não entrou no santuário, ele não entrou ali no templo, não entrou naquele local para queimar incenso, com a finalidade de orar pela sua situação. Qual era a situação de Zacarias? Já era idoso, sua esposa estéril, e eles não tinham filhos. Não tinham filhos. E ele entra para queimar incenso, ele entra para apresentar do seu ofício, exercer a sua função naquele local, mas ele não entra com o intuito de pedir: Senhor, tu sabes que já alcancei esta idade e eu não tenho filhos. Os meus colegas sacerdotes, de repente, podem estar rindo de mim, porque eu não tenho alguém da minha descendência, um menino, para que possa ser sacerdote no futuro. Eu não tenho. Ele não entrou com essa finalidade. Ele não entrou com essa finalidade. Mas o que nos chama bastante atenção é que Deus não se esquece dos que são justos e os honra. Deus não se esquece. Só lendo aqui na minha Bíblia, na Bíblia que eu tenho em mãos, fala assim: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Aí no versículo 6, e eram ambos justos perante o Senhor. Eram ambos justos perante o Senhor. Por que o Senhor não se esqueceu? Por que o anjo Gabriel apareceu ali para Zacarias? Porque ele era uma pessoa justa. Era uma pessoa temente ao Senhor. Não apenas ele, mas também a sua esposa. Então Deus não se esquece dos que são justos e os honram. Deus honrou Zacarias e a esposa dele. Porque, de acordo com esse versículo de número 6 que nós lemos, eles eram justos perante o Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós levamos uma vida ilibada, nós levamos uma vida assim, procurando evitar ao máximo o erro, o Senhor Deus não se esquece. E a promessa dele se cumpre em nossas vidas. E ele nos honra, assim como honrou a Zacarias, dando-lhe um filho. Honrando Zacarias com o quê? Fazendo com que o anjo Gabriel viesse até ele e conversasse com ele, e falasse com ele. O anjo Gabriel não surge assim, não surgia a qualquer momento e conversava e falava, trazia uma mensagem da parte de Deus para qualquer pessoa. Mas o anjo Gabriel, ele surge ali, aparece, conversa com Zacarias e fala com Zacarias a respeito que Deus ouviu a oração dele. Assim como o Senhor Deus, ele tem não apenas escutado as nossas orações, mas atendido as nossas orações. Na medida que eu busco esse Senhor, na medida que eu me coloco, sabe, à disposição desse Senhor. Então, Deus não se esquece dos que são justos e os honram. Aí vem uma outra frase, uma outra oração, como os irmãos queiram. Deus não se esquece dos filhos que o obedecem. Deus não se esquece dos filhos que o obedecem. Dentro desse versículo de número 6, nos fala que eles obedeciam ao Senhor, sem repreensão. Obedeciam ao Senhor. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais probabilidade eu tenho de ser alcançado pelas misericórdias do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. E de se apressar também as bênçãos e tudo quanto Ele tem reservado para a minha vida a nível de bênção. Na medida que eu me torno um servo obediente. E ambos aqui eram justos, ambos eram tementes ao Senhor. Não era apenas o esposo, não era apenas a esposa. Embora ela também viesse da linhagem de Arão. Ela viesse da linhagem de Arão. Então era uma pessoa que tinha assim, um comprometimento na obra.
Então, quando nos tornamos pessoas obedientes, Deus não se esquece. Deus não se esquece, não te deixa de lado, não vai te deixar de lado. Por isso que muitas pessoas falam assim, olha, que bênção que Deus realizou na minha vida. Outros falam, que bênção que Deus realizou na minha vida. Aí outro fala assim, eu estou esperando a minha bênção ainda, estou esperando a minha bênção, estou esperando a minha bênção. Depende muito, irmãos, da nossa condição, da condição de cada um de nós perante ao nosso Deus. A terceira situação, antes de entrarmos na folha de estudo hoje, Deus não se esquece dos filhos e muda suas histórias de dor em história de vitória e alegria. Olha que maravilha! Deus não se esquece dos filhos e muda suas histórias de dor. Quantas histórias de dor muitas pessoas estão passando e estão vivendo? Quantas pessoas que nós conhecemos? Chega ao nosso conhecimento pessoas que estão passando com uma história de dor. Mas Deus transforma essa história de dor em história de vitória e alegria. Então, basta nós observarmos, olha só como a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa. 2 versículos que aparentemente poderiam passar desapercebidos por nós. Mas na medida que nós começamos a examinar, na medida que nós buscamos a palavra do Senhor, na medida que nós buscamos o Senhor da palavra, nós vamos descobrindo o que o Senhor Deus é capaz de fazer por cada um de nós. Porque nós somos esses servos aqui. Nós somos justificados por Cristo. Então nós temos de tudo para receber aquilo que o Senhor Deus já preparou para cada um de nós. Não há o que temer, não há em que duvidar. Mas será que? Não existe o será que. Sendo justo e da vontade do Senhor, Ele vai realizar a obra na sua vida, em nossas vidas. Ele vai realizar. É uma questão de tempo, mas esse tempo não nos pertence. Esse tempo pertence ao Senhor. Esse tempo pertence ao Senhor. Então nós observamos aí, nesses primeiros slides, esta situação. Agora eu não sei como que o pastor Robson vai fazer depois, ele vai ter que colocar isso aí a nível dos irmãos dentro da mensagem. Vamos lá para a nossa folha. Agora vamos pegar a nossa folha. Pega a nossa folha. A nossa folha nós temos aí, casal justos e íntegros. Nós já falamos a respeito disso. Casal justos e íntegros. Sacerdote da ordem de Abias, ok? Sacerdote da ordem de Abias e ao lado Zacarias. No caso, o sacerdote não é Abias, o sacerdote é Zacarias. Ele pertencia à ordem de Abias. Agora vocês já sabem que ordem é essa. Os irmãos já sabem que ordem é essa. Se vocês anotaram. Se não anotaram, depois eu posso pedir para colocar novamente para vocês anotarem. Tá, ok? Então, o sacerdote da ordem de Abias, tá? E o sacerdote era Zacarias. Zacarias, o sacerdote. Ela, das filhas de Arão. Ela era das filhas de Arão. No caso, Isabel. Ok? Então, vamos lá. O significado, nós estamos falando nessas quartas-feiras, o significado de nome de cidade, dentro do original, na Bíblia, o nome de pessoas, o significado de nome de pessoas, falamos sobre Belém. Alguém lembra o significado de Belém? Isso. Mas desmembrando, como é que fica? Quem lembra? O desmembramento de Belém, de casa de pão. Bethlehem. Então, nós vimos isso as semanas que ficaram para trás, as quartas-feiras que ficaram para trás. Então, agora nós vamos ver o nome, falamos nome de pessoas, de cidade. Agora vamos ver nome de pessoa. Já falamos sobre Samuel também, o significado do nome de Samuel. Já falamos sobre Caleb também, o nome de Caleb, o significado de Caleb. E hoje vamos falar. Hoje eu só não coloquei aqui no hebraico porque a Fátima está de férias e eu não sei mexer no computador para colocar as letras aqui. Tá bom? Muito bem. Vemos aí Zacarias. Essa palavra que está entre parênteses aí é como você lê, é Zaharia no hebraico. Você lê em português Zacarias, mas no original, no hebraico, é Zaharia.
Zaharia. Esse CH tem som de 2 R, ok? Então o significado de Zacarias é o qual? Deus se lembra. Tudo quanto nós falamos até agora, olha o significado desse homem. Deus se lembra. Nós pegamos a Bíblia e simplesmente lemos assim, ó, Zacarias, porque Zacarias, porque o pai de João Batista, porque Zacarias. Mas o significado, qual o significado? Deus se lembra. Por isso que eu estou passando para os irmãos todas essas informações para chegar a esse ponto aqui, que Deus não se esqueceu de você. Por quê? Por causa do significado de Zacarias, é Deus se lembra. E os pais naquela época, eles colocavam o nome nos filhos de acordo com a situação. De acordo com a situação. Então, Zacarias cresceu com este significado no nome dele, Deus se lembra. Como se o pai dele falasse assim, olha, não se esqueça, Deus se lembra de você. Não se esqueça, você sempre será lembrado pelo Senhor Deus, por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Você vai crescer, e ele pegou as informações do pai, do significado que o pai deu, o nome que o pai havia dado a ele, e ele cresceu com o ensinamento do pai, ou da família. Hoje em dia se coloca o nome de filho, coloca o nome de jogador de futebol, o nome de artista de novela, né? Mas falei também que existem até livros com o significado dos nomes. Mas naquela época era de acordo com a situação. Então quando Zacarias nasceu, foi-lhe dado o nome quando esse personagem aqui, esse sacerdote nasceu, foi-lhe dado o nome de Zacarias. E qual o significado de Zacarias? Deus se lembra. Deus não se lembrou um dia de Zacarias? Olha só. Zacarias estava dentro do templo. E Deus se lembrou. As suas orações foram ouvidas. As suas orações foram ouvidas. Então o significado de Zacarias, no original, é Deus se lembra. No caso de Isabel no original é Elisheva. Quando você vai lá no original, para descobrir o nome, como está escrito lá no original, o nome de Isabel está escrito Elisheva. Elisheva. E todo nome ela pode tem uma raiz, ou então nós podemos dividir esses nomes. Por exemplo, Eli quer dizer meu Deus. Meu Deus. E Sheva, promessa. Como que nós estaríamos vendo os dois nomes juntos, tanto do esposo quanto da esposa? Nós poderíamos ler o seguinte: Deus se lembra da promessa que ele fez. Deus se lembra, a junção desses dois nomes, de Zacarias e Isabel, está aí, ó. Deus se lembra da promessa que ele fez. Havia uma promessa para a vida de Zacarias, havia uma promessa para a vida de Isabel também. Não é à toa que os pais colocaram o nome nela de Isabel e dele de Zacarias. Então, tudo não acontece por um acaso. Nada nesta vida ocorre por um acaso. Existe a mão do nosso Deus em tudo que vem acontecer na nossa vida e no mundo. Existe a mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, isso não é novidade para os irmãos. Então Deus sabia perfeitamente que no tempo certo ele estaria honrando a Zacarias, ele estaria honrando a Isabel, pelo próprio nome deles aqui. Então não tem como falar assim, foi um homem que escreveu a Bíblia. Sim, foram homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você pega, ou você depara com uma situação dessa aqui, meu Deus, como que é possível um homem imaginar uma situação dessa? Por mais sábio que seja esse homem, como que ele poderia montar todo esse esquema para chegar nessa situação? Por isso que eu sempre digo aos irmãos que o hebraico é a história por trás da história. O hebraico é a história por trás da história. Nós lemos a Bíblia, mas por trás da leitura que nós fazemos existem coisas assim muito impressionantes, coisas grandiosas que às vezes passam desapercebidas dos irmãos. Por culpa de quem? Às vezes por culpa do pastor da igreja, porque o pastor não informa. Ele não informa, de repente, por falta de conhecimento,
Ou então por querer ser igual o mar morto, receber todas as águas e não distribuir para ninguém. Então este é o grande problema nosso, a grande dificuldade nossa. A grande dificuldade é esse conhecimento bíblico. Essa é a grande dificuldade nossa, mas a dificuldade não parte do banco. A dificuldade parte do púlpito ou dos púlpitos. Essa é a dificuldade, a grande dificuldade. A dificuldade não parte dos bancos. O irmão não lê a Bíblia, o irmão não tem interesse em ler a Bíblia. Mas a responsabilidade é quem está no púlpito. A responsabilidade não vou dizer do líder, do pastor da igreja, mas quem por aqui passa. Tem que trazer conteúdo. E colocar, por exemplo, os conteúdos não a nível, já falei aqui, para massagear o ego. Não a nível para trazer assim, uma situação do âmbito emocional. Não, eu quero ouvir hoje uma palavra, espero que Deus use o pastor para, eu estou passando por uma situação, eu espero que o pastor use uma palavra para poder aliviar essa dor que eu estou sentindo. Tudo bem, de repente, dentro dessas palavras, você pode até se encaixar e a palavra servir para você. Mas o fator principal na proclamação da palavra é passar para os servos do Senhor conteúdo, o que Deus quer falar a cada um de nós através da palavra dele. Da palavra dele. E quanto mais eu me coloco à disposição, essa águas vivas já vão jorrando, essa fonte de água viva ela vai jorrando, porque você fica ali, aguardando e vai saindo água, você vai aprendendo cada vez mais. Por que não tenho nada contra a escola bíblica dominical? Muito pelo contrário. É a melhor escola que nós temos, é a escola bíblica dominical. Mas não existe formatura em escola bíblica dominical. Já viu alguém se formar na escola bíblica dominical? Não se forma na escola bíblica dominical. Até porque as nossas literaturas, muitas literaturas, são repetitivas. E dificilmente nós já encontramos ali, um assunto que com profundidade. Estou até conversando com o pastor Robson, com o Gabriel, não sei se eles conversaram com o irmão Humberto, sobre a nossa, para frente, como nós estaremos realizando a nossa escola bíblica dominical. Se eles não passaram para o irmão Humberto, depois eles vão passar para o irmão Humberto. Qual o pensamento do pastor em relação à escola bíblica dominical? Para nós avançarmos cada vez mais, igual na escola, igual na faculdade. Você tem o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período. E se você não for bem no primeiro período, você vai ficar naquele primeiro período, vai ficar pendente daquele primeiro período. Você não vai para o segundo ou para o terceiro se você está mal no primeiro período. A ideia no futuro, nível de escola bíblica dominical, é essa. É como se fosse um seminário. Como se nós tornássemos a igreja num seminário. Para nós avançarmos no conhecimento, crescermos no conhecimento. A cada dia. Aí nós vemos mais adiante. Deus vai costurando a história perfeita através do casal. Deus vai costurando a história perfeita através do casal. Tudo vai se juntando. Tudo vai se juntando. As coisas vão se juntando, vão sendo colocadas em seus devidos lugares. Aqui eu não creio que Isabel ficasse assim, o primeiro que aparecer eu vou namorar. Eu não creio que Zacarias ficou assim, a primeira que surgir, a primeira que aparecer eu vou namorar. Eu creio que Deus foi preparando tudo, assim como Ele tem preparado para cada um de nós. Ele coloca a pessoa certa ao nosso lado. Ele coloca a pessoa certa, sempre vai colocar a pessoa certa ao nosso lado. Para nós costurarmos, para nós construirmos tudo quanto Ele tem que realizar em nossas vidas. Então Deus vai costurando a história perfeita através do casal. Por quê? Porque os dois, a Bíblia é bem clara quando fala que ambos, se fossem três seria trambos, né? Se fosse três seria trambos. Mas a Bíblia fala ambos, os dois eram justos perante o Senhor. Os dois. Então fica aí até um desafio para quem está namorando. Ok? Desafio. Que desafio é esse? Desafiar a sua namorada ou o seu namorado a ter um conhecimento maior da Bíblia. Para quem é noivo ou noiva, desafio para buscar mais a presença do Senhor. Para quem é casado,
ambos buscarem a presença do Senhor, porque às vezes algumas esposas lê a Bíblia lá no quarto e falam assim: filho, vamos ler a Bíblia junto? Ele fala: já orei lá na cozinha, já li a Bíblia na cozinha. Mas os dois sentarem e começarem, sabe, a ler a palavra de Deus juntos, a orarem juntos. Ou se não é casado, orar com os filhos, ou se mora com a mãe, orar junto com a mãe ou com o pai, eu não sei. Mas aqui a Bíblia diz que ambos eram justos perante o Senhor e obedeciam a palavra do Senhor. Continuando, estes nomes, eles nos revelam. O que esses nomes nos revelam? O que esses nomes nos revelam? Você tem as promessas de Deus na sua vida. Guarde bem isso. Você tem as promessas de Deus na sua vida. As promessas estão na sua vida. Você tem as promessas de Deus. Ele vai se lembrar. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Se você tem essas promessas dele na sua vida, ele vai se lembrar. No tempo certo, você será alcançado por essas promessas de Deus. No tempo certo. Mas que o tempo certo é esse? É o tempo de Deus e na medida também que eu ajo diante de Deus, porque quando o homem coopera, Deus opera. Quando o homem coopera, Deus opera, irmãos. Não é assim algo que é unilateral, somente Deus tem que fazer alguma coisa. Eu também tenho que fazer a minha parte também. Então quando o homem coopera, Deus opera. Então dentro dessa visão aqui, você tem as promessas de Deus na sua vida. Isso ninguém nega, até a própria palavra nos fala a respeito disso. Não é novidade para você, não é novidade para nós. Ele vai se lembrar. Também não é novidade para você que Deus não é um Deus que se esquece das coisas. Ele não se esquece das coisas. Ele vai trazer à tona aquilo que está reservado, aquilo que está separado para você. Deus trabalha em parceria. Foi quando eu falei que quando o homem coopera, Deus opera. Deus trabalha em parceria. Porque Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha também. Não adianta eu ficar de braço cruzado e falar assim: Senhor, faça que aconteça um milagre na minha vida. Eu estou à espera desse milagre, Senhor, mas eu não faço nada para receber esse milagre. Precisa de uma parceria. Eu tenho que fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Então é necessário esse trabalho em parceria. Outra frase ou outra oração, como os irmãos queiram, a palavra de Deus é o manual para que alcancemos sucesso. A palavra de Deus é o manual para que alcancemos sucesso, prosperidade real e vida de excelência. O que é prosperidade para você? Será que é dinheiro? Mufufa? Será que prosperidade é só isso para você? Existem vários tipos de prosperidade. E o interessante aqui no final dessa frase, ou desta oração, é vida de excelência. Uma vida de excelência. Essa vida de excelência é algo assim, é quando Jesus fala sobre bem-aventurados, que é Macários lá no original, é mais do que feliz, é uma vida, sabe, uma vida de felicidade. Uma vida de felicidade. Avançando, encerrando, é a palavra que faz com que você viva o céu na terra. É através da palavra. É a palavra que faz com que você viva o céu na terra. Na medida que eu me esforço, na medida que eu mergulho na palavra, na medida que eu me torno um Zacarias, na medida que eu me torne uma Isabel, na medida que eu seja, conforme a própria palavra vem nos falando aqui, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão. Eu sei que isso é difícil andar sem repreensão. É difícil de andar sem repreensão diante dos nossos pais. Imagine diante do Senhor Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Imagine. Então, quando a palavra nos fala aqui no versículo de número 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É aquela busca incessante no crescimento. A busca incessante no conhecimento da palavra do Senhor. Porque quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, eu passo a conhecer o Senhor da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor,
mais eu vou conhecer o Senhor da palavra. Deu para entender esse trocadilho aí? Deu para entender? Porque se eu pego a Bíblia, olho aqui, não gostei desse texto não. Aí vou para outro texto, também não gostei desse texto não. Esse texto aqui também não cai bem para mim, eu não gostei desse texto não. Aí você acaba saindo de Gênesis até Apocalipse sem concordar com nada, sem gostar de nada, e esquecendo que tudo quanto Deus tem para as nossas vidas está aqui na palavra dele. Eu espero que a ideia era trazer apenas o significado do nome de Zacarias e de Isabel. Mas era necessário trazer esses esclarecimentos para os irmãos, para mostrar aos irmãos que nada acontece por um acaso. Nada acontece nesse mundo por um acaso. Para tudo existe um propósito. A própria palavra nos fala a respeito disto. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então Deus tem promessas para a tua vida, não é novidade. Eu não estou falando aqui, olha, você tem que crer porque Deus tem promessa para a sua vida. Você fala assim, pastor, eu sei que Deus tem promessa. Eu sei que Deus tem promessa para a minha vida. Ele tem promessa para as nossas vidas. Mas só estou querendo, trazer à tona que essas promessas do Senhor Deus, elas podem vir mais rápido do que nós esperamos. E como que elas podem vir mais rápido? Andando dentro dos preceitos dele. Andando dentro da vontade do nosso Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido as palavras colocadas aqui na frente, dentro do texto bíblico, da primeira alusão a Abias, a Zacarias, e espero que tenham entendido também o significado do nome aqui de Zacarias e também de Isabel. Se o Senhor Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos falando a respeito de um outro nome de pessoa, ou então de uma cidade. Bom, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Queremos te agradecer porque a cada dia somos surpreendidos, ó Senhor Deus, por ti, ó Senhor Deus. Assim como eu fui surpreendido, ó Senhor Deus, por esta situação aqui de Abias, ó Senhor Deus, que passava desapercebida por mim, ó Senhor Deus, mas me chamou a atenção, ó Senhor Deus. Eu espero que alguns textos na Bíblia possam chamar a atenção dos teus servos, ó Senhor, a ponto deles debruçarem sobre a tua palavra e descobrir, ó Senhor Deus, chegarem ali a uma conclusão do que tu queres dizer através daquela palavra, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela vinda dos teus servos até a tua casa. Te agradeço pela vida da tua serva que nos visita também nesta noite, ó Senhor. Eu não sei qual o motivo que a trouxe aqui, ó Senhor Deus, que ela está conosco aqui, mas tu sabes perfeitamente, ó Senhor Deus. Quero te pedir pela vida dela, pela casa dela também, ó Senhor. E agora, ó Senhor Deus, da mesma forma como nos trouxeste até aqui, ó Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares guardados e amparados por ti. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.